E ele falou assim pra mim: foi você mesmo que passou a doença pra tua filha. A Espaço Laser agora é signatária da ONU Mulheres. Assim como o Amar Maternidade, a empresa apoia o empoderamento feminino para promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e econômicas. Juntos, somos mais fortes. Hoje no Amar, a gente vai conversar com a Isabelle. Isabelle veio de Curitiba para contar a história dela pra gente. Ela teve tuberculose, só que ela não sabia desse diagnóstico. Ela vai nos contar como é que isso afetou a vida dela e da família. Isabelle, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, assim, demais por você ter vindo de Curitiba só para gravar o Amar. Além disso, me deixar, assim, numa felicidade enorme, porque eu consigo ver o alcance do programa na vida das pessoas. Eu acho que a tua história vai ajudar muita gente. Então, eu quero te agradecer demais por ter vindo, em primeiro lugar. Obrigada a vocês pela oportunidade de eu contar um pouquinho da nossa história, da nossa superação e do nosso milagre diário. Você e teu marido queriam muito ter um filho, e aí você engravidou da Lara. Isso. Como é que foi a gestação? Muito sonhada, muito desejada. Eu sempre falo que eu estava vivendo um conto de fadas na minha gravidez. A Lara estava super bem, se desenvolvendo, os exames tudo normal. E eu estava super bem, não tive nenhuma intercorrência com ela e foi tudo certo na minha gravidez. Durante a gestação, você teve um quadro de muita tosse e você foi diversas vezes ao médico. Qual era o diagnóstico? Que a princípio, assim, para o médico que me acompanhou, ele me encaminhou para um otorrino e o otorrino falou que aquilo era um refluxo, né? Que eu precisava dormir com a cabeceira mais inclinada, evitar gorduras e assim eu mantive a recomendação médica. Mas eu, assim, não melhorava da tosse, mas ele falava que eu não podia tomar remédio por causa do conto da gestação e que aquilo provavelmente depois que a Lara nascesse ia melhorar. Daí, durante a sua gestação, os médicos perceberam nos exames que a Lara estava sentada na sua barriga, que é um fato tecnicamente chamado de bebê pélvico, Isso. né? Daí, com 39 semanas, você entrou em trabalho de parto e fizeram uma cesariana. Isso mesmo. Como é que foi o parto? Foi muito rápido. Eu entrei em trabalho de parto, fui para maternidade, já estava com 2 de dilatação. E daí lá eles me informaram, amanhã é melhor a gente fazer uma cesárea, porque ela tá sentada na tua barriga, até ela rodar, corre muitos riscos, né? E então ela nasceu super bem, já levaram ela ali para mim dar uma olhadinha nela. Aí depois ela subiu comigo, fiquei lá naquela salinha, né, até se recuperar da anestesia. E depois ela subiu lá comigo, amamentei já, ela pegou super bem no meu peito. Tudo ia bem. Aí quando a Lara completou um mês, ela teve uma febre alta e vocês levaram no médico. O que te falaram? Nessa consulta, a pediatra falou que ela estava com uma bronquiolite, passou um remédio lá pra gente dar pra ela, nada preocupante, né? Daí o quadro da Lara piorou. E um dia, quando o teu marido estava trocando a fralda dela, aconteceu uma coisa super estranha. O que aconteceu? Ela teve um grito, assim, e ficou toda vermelha. Aquilo era muito novo para nós, pais de primeira viagem. A gente achou que ela estava com uma dor, assim, foi uma cólica, alguns gases, não sei, pensamos várias coisas, porque foi muito rápido. Até a hora que eu cheguei lá, ela já tinha passado. Ele só me explicou depois o que aconteceu. E até aí foi, assim, nada preocupante. Daí foi aí que a gente começou a ver que clinicamente ela não estava bem, né? Ela não acordava, ela estava dormindo muito, assim, não acordava nem para mamar, não chorava. Ela estava dormindo excessivamente, daí você decidiu novamente levá-la ao hospital. O que aconteceu a partir daí, Isabelle? A partir daí começou a nossa luta. Passou pela minha cabeça que, como a gente tinha começado a dar mamadeira para ela estava com fome, estava dormindo super bem, mas daí ela começou a suar muito. E daí a gente chegou lá no pronto atendimento, fizeram vários exames, deixaram a gente em observação e ela fazendo aquele movimento de novo, um pouco diferente, mas fazendo aqueles gritos de novo. A gente não sabia, já era uma convulsão. E daí a médica falou para mim assim, ó, a gente vai levar ela na UTI, para ela ficar mais perto dos médicos, em observação, para a gente descobrir o que ela tem. Porque apareceu uma mancha na tomografia, isso era uma segunda-feira de carnaval, eu lembro.
E ela vai ter que fazer a ressonância só na quinta-feira, que daí abre lá a clínica pra gente fazer uma ressonância pra gente ver se a gente descobre o que ela tem. Mas até então ela tava bem, assim, ela começou talvez com alguma medicação lá, ela começou a ficar mais acordada, voltou a mamar no meu peito de novo. Ela tava bem, assim. E aí vocês fizeram a ressonância e você teve o diagnóstico? Isso. Aí, na quinta-feira, eu lembro que ela fez a ressonância às 11 horas da manhã e a moça lá me informou que ela já ia acordar. Ela foi sedada, né, para fazer a ressonância. Ela falou assim, mãe, daqui uma meia hora, uma hora ela acorda. E ela não acordava. E eu falava para os médicos, eles falavam, mãe, é normal, tem crianças que demoram um pouquinho mais para acordar. E aquilo foi me dando um desespero. E daí, lá na clínica já me ligaram umas 2 horas da tarde falando que a ressonância já estava pronta, eles adiantaram o resultado. E aquilo para mim já deu um aperto no coração, porque eu sei que quando adianta o resultado é porque deu alguma coisa. E daí nisso ela até teve uma crise ali naquele meio tempo, uma crise convulsiva, meio forte. Aí conseguiram dar a medicação, controlou, mas ela não acordou. Até que o médico sentou comigo e me falou do diagnóstico dela. Eu lembro que ele falou assim, mãe, a Lara tem tuberculose na cabeça. É uma doença muito grave. E essa doença pode deixar sequelas na vida dela. Mas a gente vai tentar descobrir onde que está esse bichinho. Tem tratamento. Eu preciso que você vá ali fora um pouquinho, porque a gente vai fazer coleta de vários exames e iniciar o tratamento. E depois a gente conversa. Ele falou isso. E eu saí ali para fora. Depois que você recebeu esse diagnóstico, você pesquisou sobre neurotuberculose na internet. E aí você descobriu, né, que o segundo estágio da doença eram crises convulsivas e o terceiro, o coma. E nesse momento os médicos te deram uma notícia horrível. O que eles te falaram, Isabelle? Eu lembro que na hora que eu terminei de ler aquilo na internet, coma, eu estava na frente da porta da UTI e ele abriu a porta e falou assim, mãe, a gente teve que induzir o coma da Lara porque ela entrou em estado de mal convulsivo. Não conseguimos controlar as crises dela e ela precisou entrar em coma. E ali foi meu desespero, porque eu tinha acabado de ler falando que o estágio 3 da doença, que era onde não tinha mais o que fazer, que é quando a criança entrava em coma. E aí te perguntaram se a Lara poderia ter tido contato com alguém com tuberculose. Só que todo mundo na tua família, incluindo você, era aparentemente saudável. Me conta como é que você descobriu quem havia passado a tuberculose para Lara. O médico perguntou se eu tinha levado a Lara para algum lugar com muita gente. E eu falei, não, passamos esses 3 meses sempre cuidando dela dentro de casa e tudo mais. Ele perguntou se tinha alguém da família doente. Eu falei que não. E ele falou, mas a família vai ter que investigar porque essa doença é contagiosa e ela pegou de alguém muito próximo dela. De novo, fui lá jogar no Google qual que eram os sintomas da tuberculose. E eu vi que eu tinha todos os sintomas da tuberculose. Logo que a Lara nasceu, eu piorei muito daquela tosse. Eu comecei com vários outros sintomas, febre, perdi peso, dos 62 quilos fui para 48 quilos. E fraca, muito fraca, não conseguia colocar a Lara para rotar e não conseguia, uma fraqueza muito grande. Tive que ir no médico, né, porque daí lá no UTI eles fizeram uma carta, uma notificação para todo mundo da família, fazer o teste para ver se alguém da família estava com a tuberculose. E daí eu já cheguei no médico, no pronto atendimento, né, e falei assim pro doutor que a minha filha estava internada com uma neurotuberculose, e que eu estava com todos os sintomas de tuberculose, e daí ele falou assim, vamos fazer um raio-x de tórax, um simples raio-x de tórax. E ele falou assim pra mim, pois é, foi você mesmo que passou a doença pra tua filha. E meu marido também tava, e o meu pai, né? Mas eles sabem que fui eu que passei pela minha doença estar bem avançada, o meu pulmão já estava com algumas cavitações e pelos sintomas e toda a situação que eu estava, provavelmente, né, isso os médicos falam, eu passei para a Lara, eu passei para o meu marido e passei para o meu pai. Como que você pegou? Os médicos não sabem dizer. Eles falam assim que eu posso ter pego dentro de um ônibus, no trabalho, em qualquer coisa. É transmissível pelo ar? Isso, é como pelo ar. COVID. Isso, Só que assim, ele não é tão fácil de pegar.
Mas o que aconteceu? Eu estava com a minha imunidade muito baixa na minha gravidez. Então eu estava mais propensa a pegar, e daí a doença se desenvolveu. Porque, assim, olha, a gente faz esse programa há 5 anos, recebe muito e-mail. Eu nunca tinha... É muito importante a gente falar, né, de tuberculose, mas eu nunca tinha entrevistado e ouvido um caso assim próximo, sabe? Então eu acho muito importante você contar isso, até para alertar para um diagnóstico, né? Isabelle, como é que foi assim, para você, para o teu emocional, descobrir que você era portadora, né, da doença, ter que ficar longe da tua filha num momento tão delicado? E também eu queria saber se você se sentiu culpada em algum momento. Eu acho que foi um dos meus piores dias da minha vida, porque eu me senti muito culpada, eu achava que eu tinha feito alguma coisa de errado. Eu me culpei, falando que eu devia ter ido mais médicos, eu devia ter percebido que tinha algo de errado comigo. E foi difícil porque eu não podia ficar lá com ela, né? E ela estava num estado muito crítico. Era a primeira semana que ela iniciou o tratamento, ela estava em coma induzido ainda. Foi tudo de uma vez, meu marido, a Lara, meu pai e eu. Foi bem complicado. Então você teve que fazer um tratamento e Isso. ela também, separadas. Isso. Desculpa a minha ignorância. Tem cura ou ela é uma doença controlada? Não, ela tem cura. Os médicos constataram que a Lara havia tido tuberculose pulmonar adquirida após o nascimento, que evoluiu para tuberculose cerebral. E ela estava fazendo tratamento na UTI, só que ela começou a não responder muito bem ao medicamento. Qual era o estado dela durante os 3 meses que ficou na UTI, que ela ficou na UTI, Isabelle? Então, quando ela, do dia do diagnóstico, uma semana depois, os médicos conversou com a gente e eles falaram que o fígado dela não estava aguentando o tratamento. Ela tinha quanto tempo nesse momento? Ela tinha 3 meses. 3 meses. E daí no dia seguinte, eu lembro que uma outra médica me ligou, me explicou, falou que calma, Isabelle, vai dar tudo certo, a gente vai começar com um novo esquema de antibiótico, só que esse vai ter que ser venoso. Só que a gente tem que torcer pro fígado da Lara recuperar, porque senão ela vai ter que ficar 1 ano no hospital, tratando intravenoso, né? Se o fígado dela melhorar, aí a gente pode voltar com o esquema via oral, né? Daí depois de 1 mês, graças a Deus, o fígado da Lara se recuperou e eles puderam voltar com outro esquema dos antibióticos e ela foi respondendo super bem. Quando ela acordou do coma, que ela ficou 20 dias em coma induzido, pediram mais uma ressonância e daí ela foi diagnosticada com hidrocefalia. A hidrocefalia, ela ia precisar fazer uma cirurgia, colocar uma válvula. Tudo bem, correu tudo bem a cirurgia. Aí a gente estava quase indo embora. Ela começou a apresentar vômito e febre de novo. Foram fazer mais uma ressonância e viram que aquela válvula drenou demais o líquido e lesionou mais ainda o cérebro dela. Trocaram de válvula de novo. E daí deu tudo certo. Ela foi se recuperando e precisou daí fazer uma gastrostomia para poder ir para casa. Meu Deus. Colocar uma sonda para se alimentar. Então, ao todo, vocês ficaram quanto tempo em tratamento, Isabelle? A Lara ficou internada na UTI 3 meses, mas o tratamento da Lara durou 1 ano, tomando medicações todos os dias de antibiótico. O meu tratamento foi 9 meses, do meu esposo e o do meu pai foram 6 meses. Como é que a Lara tá hoje? Cada dia tá melhor. Graças a Deus. Ela, infelizmente, ela tem paralisia cerebral, hidrocefalia, epilepsia de difícil controle e a disfagia. Mas ela vem surpreendendo a gente cada dia. Ela é muito forte, muito forte. Nem os médicos não acreditam que ela se recuperou dessa doença tão grave. Quantos casos parecidos com o de vocês você já tinha ouvido falar? Antes da Lara, nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia tuberculose na cabeça. Pra mim era só pulmonar. Que a gente escutava nos filmes, né? Sim, antigamente. Sim, assim. sim. Mas depois eu conheci algumas famílias, acho que umas 5 famílias. Então vocês têm um grupo de apoio? Sim, sim. Eu conheci com várias mães, eu busquei várias mães, porque eu precisava saber como é que foi, como é que tá, né?
E cada caso é um caso, a gente sabe, mas cada criança é única, responde de um jeito, né? Sim. Mas é bem raro, é muito difícil. O médico fala assim que é difícil os que sobrevivem. Hoje a Lara tá com 2 anos. Como ela tá? Ela se alimenta, ela conversa? A Lara tá voltando a se alimentar pela boca. Graças a Deus. Tá mamando de novo. A gente sabe que é lento, é no tempo dela. A gente também não pode exigir muito dela depois de tudo que ela passou. A Lara, ela tem muita lesão, né? Muita lesão mesmo. Mas com o tratamento que a gente tá indo, a gente sempre busca o melhor para ela. E tendo muita fé, que ela vai se recuperar, que ela vai melhorar, que ela vai dar o melhor dela, o que ela pode, né? E o meu pai e meu esposo, graças a Deus, tá todo mundo bem, todo mundo de alta do tratamento, Você né? também? Sim, aham. Você pode ou pretende ter mais filhos? Eu posso e eu pretendo. Depois você me conta. Isabelle, o que você gostaria de dizer para mães que passaram por algo parecido com você? Para não olhar para os diagnósticos, não olhar para os prognósticos, olhar para teu filho e acreditar que tem um Deus que é dono de todas as coisas. Ele está acima dos médicos, ele está em cima de diagnóstico e é ele que dá a última palavra. E tem que confiar muito e acreditar que tudo ele sabe e ele tem o melhor para nós, ele tem o melhor. Para finalizar, eu gostaria que você olhasse aqui, se você quiser deixar um recado para o seu marido e também para a Lara. Para o meu marido, ele é o meu suporte, ele é meu porto seguro, ele é tudo para mim e para a Lara. Eu sempre falo que ele é o presente que Deus deu na minha vida e eu acredito que Deus já tinha estava tudo programado e ele colocou o Anderson no meu caminho para passar por isso e ele sabia que o Anderson ia nos auxiliar e cuidar de mim e da Lara. E para a Lara, essa menina, ela mudou a minha vida, ela me transformou, ela me colocou na minha melhor versão e eu amo muito ela de todo o meu coração e eu quero o melhor para ela e eu tô aqui para te amar, somente para te amar e cuidar de você e receber essa missão que Deus me deu. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer você dividir aqui a tua luta, a tua dor, tudo que você passou. Já agradeci a sua locomoção, mas quero agradecer de novo. Fiquei muito honrada de saber que você veio de tão longe para falar com a gente. Eu espero que o nosso programa possa ajudar, né, muitas outras mães. Queria poder te dar um abraço bem apertado, te pegar no colo e eu vou te desejar assim o que eu desejaria para minha família, que é muito amor, muita saúde, paciência e fé para lidar com tudo isso, como você falou, e que seja um caminho de amor aí para vocês, de leveza, que vocês possam enfrentar as dificuldades com fé e com força. Obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês. Queria te dar um presente aqui do nosso patrocinador, o meu livro com a minha história com a Vicky. Te desejar uma boa viagem de volta. Te agradecer de novo com muito amor mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês. Se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Se você é de São Paulo, região ou outro estado e pretende vir para cá por algum motivo, pontue isso no e-mail, porque por hora só gravamos aqui. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!